Pessoal, agora nós vamos para a aula de taquiarritmias, o extremo agora. Vocês vão ver que vão ser situações onde a nossa frequência cardíaca vai estar acima de 100, beleza? Então lembrem disso, taquiarritmias são quando a frequência cardíaca está acima de 100. E um grande divisor de águas nessa taquicardias é a gente ver a duração do QRS, ou seja, se é um QRS estreito ou um QRS largo, tá? Para isso, temos o ponto de referência que seriam 120 milissegundos ou 3 quadradinhos. Então, quando tem menos do que 3 quadradinhos, a gente fala que é a taquicardia de QRS estreito. E quando a taquicardia tem mais do que 3 quadradinhos, é uma taquicardia de QRS largo, tá certo? Então, vamos lá. Toda vez que a gente está diante de um ataque a arritmias, o primeiro mandamento é analise o QRS. Se é um QRS estreito, menos que 3 quadradinhos, ou um QRS largo, acima de 3 quadradinhos. Como vocês podem ver aqui na figura, temos que avaliar essa estrutura, essa onda, que é o complexo QRS. Então vamos lá, agora que a gente já entendeu o conceito inicial, nós vamos para um conceito um pouquinho mais profundo. Calma, não precisa ficar nervoso, vem comigo que eu vou te explicar. O conceito da P' e a onda R, tá? E o intervalo R', tá? O que é importante a gente lembrar? Que nem sempre a onda P ela é sinusal. Nessas situações, nós vamos chamar de uma P'. Uma P decorrente da ativação atrial ectópica por condução retrógrada, tá certo? Então, por exemplo, um intervalo P'(R) seria um intervalo entre a onda P que antecede o QRS e a onda R, tá? Como vocês vão ver na figura, seria essa divisão aqui em verde. Então, seria essa situação aqui que vai da onda P até a onda R do QRS, tá? Já o intervalo R', seria o intervalo que vai da onda R até a próxima onda P, como vocês podem ver em amarelo, tá bom? Esse conceito vai ser importante para a gente determinar qual é o tipo da taquiarritmia. Se é uma taquiarritmia que cursa, se é uma taquiarritmia que cursa com esse intervalo longo ou esse intervalo curto, tá? Calma, a gente vai analisar isso mais para frente. Então, quando a gente fala de taquiarritmias de QRS estreito, são aquelas que o QRS tem menos de 3 quadradinhos, ou seja, 120 milissegundos. Com isso, eu vou ter 7 possibilidades, tá? Vamos analisar quais são essas 7 possibilidades e ainda mais do que isso. Além da gente saber o conceito, vamos ver a representação eletrocardiográfica dessas 7 taquiarritmias que cursam com QRS estreito, para nunca mais esquecer. Vem comigo. O primeiro exemplo nosso é a taquicardia sinusal. Como o próprio nome diz, o estímulo ele nasce no nó sinusal. Ele só é um estímulo acelerado, ou seja, o intervalo é regular entre o QRS, tá? E todo o QRS ele é precedido de onda P, tá? Então a frequência vai ser acima de 100 batimentos por minuto e vai ser um ritmo regular, vai ter toda a onda P conduzindo um QRS, tá certo? E um detalhe, quando a gente tem uma frequência muito alta, a gente pode ter uma dificuldade em enxergar a onda P, tá certo? Então lembre desse detalhe aí. E nessa situação da taquicardia sinusal, a gente vai ter o intervalo R' maior do que o intervalo P'(R). Beleza? Vamos ver um exemplo disso eletrocardiograficamente. Então aqui, ó, a gente nota que todo o QRS que a gente está vendo nessa figura, ele é precedido de uma onda P, tá? E quando a gente calcula essa frequência cardíaca desse eletrocardiograma, ela é acima de 100 batimentos por minuto, tá?
E é interessante a gente avaliar que essa onda P, ela vai ter sempre a mesma morfologia, ela não vai haver bloqueio dessa onda P e ela vai ter positividade na parede inferior, D2, D3 e AVF, e negativa em AVR, respeitando aquela condição para ela ser sinusal, tá certo? Agora, a taquicardia juncional. A onda P, ela não vai ser visível e ela vai estar dentro do QRS, tá? Quando a P for visível, ela vai estar bem próxima a esse QRS, ou antes ou logo após, mas vai estar muito próximazinha, tá certo? Vamos ver um exemplo disso. Então, ó, nesse eletrocardiograma aqui da figura, a gente vê essa situação, onde a gente vai ter ondas P's que vão estar muito próximazinha, quase a gente não enxergando aqui dentro desse QRS. Esse é um exemplo da taquicardia juncional, onde ela tem origem na junção. Então a onda P não fica visível e quando ela fica bem próxima dentro do QRS, ou um pouquinho antes ou um pouquinho após, beleza? Agora, o tipo mais comum é a fibrilação atrial. E nessa fibrilação atrial, a gente vai ter 3 características principais do eletrocardiograma, que seriam o RR, a distância de cada R, ser irregular, ou seja, não vai ser constante essa distância de uma onda R para a próxima onda R. Vamos ter a ausência da onda P, a gente não vai enxergar a onda P no eletro, e a linha de base vai estar trêmula, ela vai ter oscilações, beleza? Mas lembrando que nem sempre essas 3 características vão estar presentes. Vamos ver um exemplo eletrocardiográfico disso. Nesse exemplo, nós temos a representação eletrocardiográfica da fibrilação atrial. Notem aqui, ó, que nesse traçado a gente não vê a onda P, tá? O RR, que é a distância entre as ondas R's, ela é irregular, não é constante. E a gente nota também aqui uma oscilação constante da linha de base, tá certo? Agora, a próxima taquiarritmia chama-se flutter atrial. O que é o flutter atrial? É a caracterização das ondas F's, que, como vocês podem ver na figura, lembram um serrote, tá certo? O flutter, ele geralmente pode ser regular, quando a gente vai ter uma onda F para um QRS, no sentido de 1 para 1, ou ser 2 para 1, 2 ondas Fs para 1 QRS, ou 3 para 1. Isso ele assume uma certa regularidade com o QRS. Ou ele pode ser irregular, tendo um bloqueio atrioventricular variável, tá certo? Mas qual que é as características dele? Mas quais que são as características dele? A presença da onda F, né? E não vai ter uma linha isoelétrica entre as ondas Fs. Essas ondas Fs, entre elas, vai ter uma oscilação dessa linha de base. E a gente pode dividir esse flutter em um flutter típico, onde essas ondas Fs vão ser negativas na parede inferior, ou atípicos, com a onda F positiva na parede inferior. Vamos ver um exemplo disso? Então, ó, notem aqui que a gente tem o exemplo clássico aqui dessas ondas Fs, né? Após o QRS, ó, a gente tem essas ondas Fs, tá? E essas ondas, elas vão estar negativas nesse QRS, mostrando que o quê? Nessa parede inferior, que é D3, a gente vai ter o exemplo do flutter típico, onde as ondas Fs cursam com negatividade. Beleza? Olhem um outro exemplo aqui na figura do flutter atrial típico, onde as ondas Fs estão negativas nas paredes inferiores, D2, D3 e AVF, tá? E notem
que eu tenho, como vocês podem ver aqui no D2 longo, duas ondas Fs para um QRS. Então é um flutter típico 2:1 e ele assume uma certa regularidade nesse caso. Vamos agora para a taquicardia atrial, tá? Essa taquicardia, ela é caracterizada por diferentes morfologias da onda P, tá certo? Eu tenho a onda P, mas com diferentes morfologias entre si. E quando ela assume um subtipo de ser multifocal, é quando eu tenho pelo menos 3 ondas P de diferentes morfologias entre si, tá? Então, nesse tipo de taquicardia, ela pode ser regular, sendo 1:1, ou 2:1, ou 3:1, ou irregular, se ela tiver um bloqueio atrioventricular variável junto. A onda P é visível, porém, a principal característica dela é que ela é diferente da onda P sinusal. Então, ela não vai respeitar aquelas características de ser sinusal. E outra observação, a linha isoelétrica entre as ondas P permite a diferenciação do flutter atrial, que no flutter a gente não vai ter essas linhas isoelétricas entre as ondas P. Beleza? Vamos ver uma representação eletrocardiográfica disso. Então, ó, olhem aí um exemplo de uma taquicardia atrial. Notem que nessa derivação D2, igual vocês estão vendo, a onda P, se ela fosse sinusal, ela seria positiva, tá certo? E notem que a gente vê ela abaixo da linha de base. Isso caracteriza ela ser negativa. E notem também a diferente morfologia dessa onda P. Além de ser negativa, ela tem diferente morfologia. Vamos lá, agora nós vamos falar sobre a taquicardia de reentrada nodal, tá? Essa taquicardia, o intervalo RR dela é regular e eu vou ter uma P' dentro ou imediatamente após o QRS, simulando um pseudo S ou uma onda S' na parede inferior e um pseudo R ou R' na derivação V1. Tá? E é interessante lembrar que o intervalo RP' é um intervalo curto, que geralmente vai ser inferior a 70, 80 milissegundos. Vamos ver isso no eletrocardiograma. Então, aqui é um exemplo disso, né? Onde aqui na derivação D2, notem que a gente tem um pseudo S, um entalhe aqui na onda S, na parede inferior, e um pseudo R, como vocês podem ver em vermelho aqui, sublinhando, um R', um Rzinho na derivação V1, beleza? Então conseguimos entender isso? A taquicardia de reentrada nodal é uma taquicardia regular e por característica eletrocardiográfica, a gente vai ter um pseudo S ou S' na parede inferior e um pseudo R ou R' na derivação V1. Agora, vamos para o próximo exemplo, taquicardia de reentrada atrioventricular. A característica dessa taquicardia no eletro vai ser o RR também vai ser regular, tá? Porém, a onda P' é após o QRS. Na maioria das vezes, isso vai resultar numa polaridade negativa, levando a um infradesnível do segmento ST nas derivações precordiais. E notem que o intervalo RP' vai ser maior que 70 milissegundos. E nas derivações precordiais, de V1 a V6, a gente pode ter o fenômeno de alternância elétrica, mudando a amplitude das derivações aí precordiais, de V1 a V6. Vamos ver um exemplo disso para ficar mais fácil? Esse é o exemplo da taquicardia de reentrada atrioventricular. Notem que o segmento ST, que é o finalzinho do QRS e início da onda T, ele está abaixo da linha de base, simulando um infradesnível. E notem que também o QRS ele vai ter uma amplitude
diferente de um para outro, mostrando essa alternância elétrica, tá bom? Mas, Lucas, ficou difícil. São 7 taquiarritmias de QRS estreito. Tem como eu diferenciar elas entre si? Existe alguns algoritmos que facilitam essa diferenciação. Eu vou mostrar mais para frente o exemplo de um, tá? Mas calma, antes, vamos tentar entender esse algoritmo. Para isso, eu separei 4 perguntas que, se a gente responder as 4 perguntas, a gente consegue determinar qual é o tipo de taquicardia de QRS estreito. Vamos lá? Então vamos. Primeira pergunta seria: como está o intervalo PR? É um intervalo PR que ele é regular ou irregular? Certo? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Depois, existe onda P visível? Você consegue visualizar a onda P? Terceira, a frequência atrial ela é maior do que a frequência ventricular? Isso também é importante. Depois, a quarta, qual a relação do intervalo RP com o intervalo PR? Quem é maior e quem é menor? Vamos aplicar agora em um algoritmo para a gente conseguir diferenciar isso? Ó, esse é um algoritmo feito pela Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, que exemplifica isso. Então vamos lá, ó. Primeiro, começando aqui em cima no algoritmo, a gente vai perguntar se essa taquicardia é regular, sim ou não. Se não, a gente pensa em 3 tipos: fibrilação atrial, taquicardia atrial ou flutter com BAV, bloqueio atrioventricular variável. Agora, se essa taquicardia é regular, a gente vai aqui para a esquerda do algoritmo. A próxima pergunta seria: as ondas P são visíveis? Se não, a gente cai aqui. Seria uma taquicardia por reentrada nodal. Agora, a gente vai para a terceira pergunta. A frequência atrial ela é maior do que a frequência ventricular? Se sim, a gente anda para a esquerda aqui do algoritmo e só tem 2 diagnósticos possíveis: flutter atrial ou taquicardia atrial. Agora, se não, a gente vai ter que analisar o intervalo RP. Se for um intervalo RP curto, e se esse intervalo RP curto ele for menor do que 80 milissegundos, eu estou diante de um ataque cardíaco por reentrada nodal. Se meu RP' for acima de 100 milissegundos, eu estou diante de um ataque cardíaco por reentrada atrioventricular. Agora, se esse intervalo RP é longo, eu só tenho 2 possibilidades: taquicardia atrial ou taquicardia de reentrada nodal atípica, tá? Também chamada de CUMEL. Agora, pessoal, nós vamos para as taquiarritmias de QRS largo. O que é isso? Aquelas taquiarritmias onde o QRS tem mais de 3 quadradinhos, tá certo? Que seriam as taquiarritmias de etiologia supraventriculares, onde eu vou ter uma aberrância de condução ou um bloqueio de ramo prévio, porque normalmente as taquicardias supraventriculares cursam com QRS estreito, igual a gente viu as 7 anteriores, tá? Se eu vejo uma taquicardia supraventricular com QRS mais alargado, eu tenho que pensar ou um bloqueio prévio ou uma aberrância de condução. O outro tipo de taquiarritmias de QRS largo é uma fibrilação ventricular, tá? Ou uma taquicardia ventricular, que ela pode ser monomórfica, apenas um tipo de morfologia, ou ela pode ser polimórfica, mais de um tipo de morfologia. Então, a grande chave da questão vai ser a gente tentar diferenciar se é um ataque supra com aberrância ou se é um ataque cardíaco ventricular. Então, para isso, galera, existem vários algoritmos, né? E lembrar que o grande medo nosso é estar diante de um ataque cardíaco ventricular. Então, a ataque cardíaco ventricular seria um monstro e, se ela disser sim a qualquer uma das perguntas dos algoritmos a seguir, a gente está diante dela
Então a gente tem que ligar o alerta e tratar como se fosse uma taquicardia ventricular. São taquicardias que geralmente cursam com instabilidade clínica, diferente dos casos de taquicardia supraventriculares, com aberrância de condução. Então, vamos ver mais para frente esses algoritmos que permitem a diferenciação entre as duas. Então, vamos lá, galera. Como o grande medo é a diferenciação entre as duas, nós vamos mostrar agora 4 algoritmos que são clássicos para a gente poder diferenciar se é um ataque cardíaco ventricular ou um ataque supra com aberrância. Então lembrem que esses 4 algoritmos, como eu vou dizer, o algoritmo de Brugada, o algoritmo de Verekey, o algoritmo de Santos e o algoritmo de Pava, eles vão permitir essa diferenciação entre as duas. E lembrem, ataque cardíaco ventricular é o monstro, é o perigo. E se responder assim qualquer uma dessas perguntas, a gente está diante de um ataque cardíaco ventricular. Vamos ver isso. Então, no algoritmo de Brugada, que é o clássico, seriam 4 perguntas, tá? Inicialmente. Então, a primeira pergunta é ausência de RS nas derivações precordiais, de V1 a V6. Intervalo entre o início da onda R e o ponto mais baixo, que seria o nadir da onda S, for maior do que 100 milissegundos, tá? Terceira pergunta seria dissociação atrioventricular, ondas P dissociadas do QRS. E a quarta pergunta seria olhar os critérios morfológicos, né? Que seriam na morfologia de bloqueio de ramo direito ou na morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Calma aí, Lucas, eu estou na dúvida se é uma morfologia de bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo, tá? Eu vou te ensinar um macete que você nunca mais vai esquecer. Vamos supor que vocês dirigem o carro. Então, toda vez que você está diante de um bloqueio de ramo direito, tá? Quando você quer dirigir o carro, você quer virar para a direita, o que você faz? Seta para cima. E quando você está dirigindo o carro, você quer virar para a esquerda, você coloca a seta para baixo, certo? Então, toda vez que a gente tem um bloqueio de ramo, a gente tem um QRS alargado, acima de 120 milissegundos. E depois disso, eu vou olhar V1, que é a primeira derivação. Se o meu QRS tiver positivo, lembrar que na analogia do carro, eu virei para a direita. Então, joguei a seta para cima, eu estou diante de um bloqueio de ramo direito. Agora, se meu V1 está negativo, lembrem, eu joguei a minha seta para baixo, se eu estou dirigindo, eu virei para a esquerda. Então, quando o V1 é negativo, eu estou diante de um bloqueio de ramo esquerdo. Beleza? Então, ó, isso a gente precisa gravar, que seria V1 na morfologia de BRD, eu vou ter V1 com a onda R pura, ou a onda RS, ou um QR, tá? E na derivação V6, eu vou ter a razão da divisão da amplitude do R com o S menor do que 1, ou um QS ou um QR. E agora, no bloqueio de ramo esquerdo, um entalhe na onda S, como vocês podem ver aqui, ó, no eletrocardiograma ao lado, essa onda S tem um entalhe, tá? O R tem mais do que 30 milissegundos de duração, ou mais de 60 milissegundos até o nadir da onda S, que é o pico mais baixo da onda R, ou na derivação V6 eu tenho um QR ou um QS, tá certo? Então, lembrem, se respondeu sim qualquer uma dessas 4 perguntas, eu estou diante de uma taquicardia ventricular. Agora, nós vamos para outro algoritmo, que é o algoritmo de Verekey. Ele é apelidado como a ovelha negra do eletro. Quem que é a ovelha negra no eletro? É o AVR, tá certo? Então, nesse algoritmo, eu vou me concentrar na derivação AVR. E eu faço perguntas aí.
Se responder sim qualquer uma das perguntas, lembrem, taquicardia ventricular. Então a primeira pergunta, existe um R puro inicial? Se sim, TV. A segunda pergunta, pessoal, seria uma onda Rzinha ou uma onda Qzinha inicial, uma duração maior do que 40 milissegundos, que equivale a um quadradinho. Se responder assim, é TV. Já a terceira pergunta seria um entalhe na porção descendente da ativação negativa do QRS. Se responder sim, já sabe, é TV. Agora, existe um índice que chama velocidade inicial ponto a razão da velocidade terminal, que seria a gente medir a amplitude do QRS em 40 milissegundos, né? E a gente fazer uma divisão disso nos 40 milissegundos iniciais dividido pelos 40 milissegundos finais ou terminais. Se for menor ou igual a 1, é TV, beleza? Esse é o algoritmo de Verekey. Vamos ver o algoritmo agora dos Santos. Nesse algoritmo, a gente vai ver as derivações que são os extremos do elétron, que seriam D1 e D2, que são as duas iniciais, e V5 e V6. Será TV se 4 dessas derivações forem negativas. Então, se o QRS tiver a polaridade negativa, nas 4 fala a favor de ser TV. Já se a gente tiver pelo menos 3 dessas 4 negativas, também fala a favor de TV. E se pelo menos 2 dessas derivações forem negativas, incluindo D1 e AVL, a gente pode dizer que é TV. Já o último algoritmo que permite essa separação seria o algoritmo de Pava, onde a gente se concentra em olhar apenas para a derivação D2. E como que a gente vai avaliar isso? Se o intervalo de tempo entre o início do QRS e a primeira mudança de polaridade se for maior do que 50 milissegundos. Se acontecer isso, a gente pode já bater o martelo e dizer que é uma TV. Beleza? Então, ó, notem aí esse exemplo, né? Que ele vai ter nesse elétron aqui, se a gente olhar a VR, a gente vai ter um R puro. Então, a gente já, por Verekey, já fecha. E se a gente olhar aqui, pelos Santos, as derivações, ó, são predominantes negativas. D1, D2, V5 e V6. E o critério de Brugada, tá? A gente tem aqui em D2, a gente vê a dissociação átrio-ventricular. Cada hora P está caindo no local desse QRS. Beleza? Então, esse exemplo junta vários critérios aí dos diferentes algoritmos para te facilitar. Lembre que TV é o monstro e se disser sim a alguma daquelas perguntas nossas, estamos diante de uma TV. Agora, essa TV ela pode ser polimórfica quando ela vai ter os QRS com diferente morfologia entre si, igual vocês estão vendo aqui, ó, tá? Esse QRS ora tá positivo, ora tá negativo, tá uma verdadeira bagunça com diferentes morfologias. Então, eu falo que é uma TV polimórfica. Agora, se esse QRS tiver a mesma morfologia, eu falo que é uma TV monomórfica. Deu para entender? Agora, a gente vai para a última taquiarritmia de QRS largo, que é a fibrilação ventricular, que são ondas finas, desordenadas, tanto no sentido de amplitude quanto de frequência, e a gente não consegue caracterizar um QRS. Igual vocês podem ver aqui, é uma verdadeira bagunça aí de várias ondas tão fininhas, desordenadas no sentido de amplitude e de frequência. Aí a gente está diante de uma fibrilação ventricular. Espero que vocês tenham gostado. Nós somos da CardioHelps, muito além da medicina. E o nosso propósito é transformar médicos em humanos e humanos em médicos. Forte abraço.